Bom dia, pessoal! Nessa videoaula, nós vamos estudar a força resultante centrípeta. Bom, coloquei aí. Todo corpo, qualquer tipo de corpo, um carro, uma bolinha, tá? Todo corpo que realiza um movimento circular vai estar sujeito a uma força resultante orientada para o centro da trajetória. Professor, como assim um movimento circular? Pessoal, pode ser um carro fazendo uma curva ou até mesmo um trem realizando um looping. Tudo bem? Bom, então vamos começar de novo. Todo corpo que realiza um movimento circular está sujeito a uma força resultante orientada para o centro da trajetória. Bom, mas qual é o papel dessa força? Por que ela aparece no movimento circular? Pessoal, essa força ela é responsável por manter o corpo em um movimento circular. Se não tivesse essa força, o corpo não conseguiria realizar o movimento circular. E que força é essa? É a força resultante centrípeta. Então é a força resultante centrípeta que me garante que um corpo vai conseguir realizar um movimento circular. Tudo bem? Bom, vamos olhar outro exemplo aqui. Eu tenho uma bolinha vermelha realizando um movimento circular. Bom, se ela está realizando um movimento circular, ela vai estar sujeita a uma força resultante orientada para o centro da trajetória. E é o que a gente percebe. Em todos os instantes do movimento dela, aparece esse FCP aqui, ó, que é a força resultante centrípeta. E olha só, ela é orientada para onde? Para o centro. Em todos os instantes, ela é sempre orientada para o centro da trajetória, para o centro do círculo. E é essa força, pessoal, que garante para a gente que a bolinha vai continuar realizando o movimento circular. Sem essa força, não tem movimento circular. Tudo bem? O que vale notar? Bom, a gente percebe que a bolinha realiza esse movimento circular com uma velocidade v. Bom, se essa velocidade, por exemplo, tivesse um valor de 20 metros por segundo, aqui seria 20 metros por segundo, aqui também, aqui também, aqui também. Ou seja, o valor da velocidade, pessoal, no movimento circular não muda. O valor não muda. O que muda é a direção e o sentido da velocidade. Se a gente perceber nesse instante, a direção é na horizontal e o sentido da direita para a esquerda. Já nesse outro instante, a direção é na vertical e o sentido é de cima para baixo. Então, mais uma coisa, a força resultante centrípeta ela não muda o valor da velocidade com que o corpo está realizando o movimento circular. Ela só muda a direção e o sentido. Tudo bem? Então, mais uma vez, todo corpo, ao realizar um movimento circular, vai estar sujeito a uma força resultante centrípeta orientada sempre para o centro da trajetória. E essa força que é responsável por manter o corpo em movimento circular. É ela que garante que o corpo vai estar realizando esse movimento circular. Tudo bem? E o último ponto é que a força resultante centrípeta ela não muda o valor da velocidade com que o corpo realiza o movimento circular. Ela só consegue mudar a direção e o sentido da velocidade. Tudo bem? Bom, continuando. Gente, a força centrípeta ela pode ter várias formas. Então, várias outras forças que fazem o papel de força centrípeta. A força centrípeta pode ser a força peso, pode ser a força normal, pode ser a força gravitacional, pode ser a força de atrito, pode ser a força de tração. Tudo bem? A gente vai olhar um exemplo agora. Bom, aqui a gente tem, por exemplo, um carro realizando uma curva. Tudo bem? Então está aqui o carro e ele está realizando uma curva. Bom, uma curva é um movimento circular? É. Então,
o carro vai estar sujeito a uma força resultante centrípeta orientada para onde? Para o centro da trajetória. Tudo bem? Mas nessa situação, qual é a força que faz o papel de força resultante centrípeta? Eu já coloquei aqui, pessoal, é a força de atrito. Nessa situação, a força que segura o carro realizando a curva é o próprio atrito dos pneus do carro e a pista. Então, para o carro realizar essa curva, ele precisa de uma força resultante centrípeta. E quem está fazendo o papel dela é a força de atrito. É o atrito que segura o carro na curva. Tudo bem? Esse é um exemplo, onde quem faz o papel de força centrípeta é a força de atrito. A gente pode pegar outro exemplo. A própria Lua girando em torno da Terra. Bom, se ela está girando em torno da Terra, é um movimento circular. Todo movimento circular precisa de uma força resultante centrípeta. E quem é que faz o papel de força resultante centrípeta nesse caso? Já coloquei aqui, ó. É a força gravitacional. É a força gravitacional entre a Terra e a Lua que mantém a Lua girando. Tudo bem? Então, quem faz o papel de força resultante centrípeta é quem? É a força gravitacional. Tudo bem? Outro exemplo bem comum que a gente vê em vários livros aí é você ter um corpo, por exemplo, que tem um quadradinho amarrado numa corda. E esse corpo está girando preso a essa corda. Tudo bem? Então eu tenho aqui um corpo preso numa corda e essa corda aqui está girando esse corpo. Quem é que segura o corpo girando? Não é a corda? Toda força exercida por uma corda a gente chama de quê? Tração. Então é a tração na corda que segura o corpo. Tanto que se eu cortar a corda, o corpo vai embora. Então quem segura o corpo no movimento circular é a tração na corda. Então nessa situação, a força centrípeta é quem? É a própria tração. Então quem faz o papel de força centrípeta nessa situação é a tração na corda. Tudo bem? Bom, a última parte aqui. Como que a gente calcula a força centrípeta? Coloquei aqui aquele desenho de novo, um pouquinho diferente. Uma bolinha vermelha realizando um movimento circular. Bom, eu peço, vamos calcular a força centrípeta. Pessoal, para calcular a força centrípeta é simples. Força centrípeta é igual a m, onde m é a massa do corpo que está realizando o movimento circular, vezes a velocidade dele ao quadrado, né? A velocidade, essa velocidade aqui é a velocidade com que ele está realizando o movimento circular, sobre r, onde r é quem, pessoal? É o raio da trajetória. Então, a força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio. Mais uma vez, m é a massa do corpo que realiza o movimento circular, v é a velocidade com que o corpo realiza o movimento circular e r é o raio da trajetória. Tudo bem? Bom, quem prestou atenção entendeu? Obrigado.